Existe um peso invisível que em algum momento todos nós já carregamos. Não é um peso físico, mensurável em quilos, mas uma gravidade mental, que ancora o corpo ao sofá, que transforma a cama em um refúgio impossível de abandonar e faz com que tarefas simples, como lavar uma louça acumulada ou responder a um e-mail, pareçam escalar o Monte Everest sem oxigênio. A sociedade tem um nome para isso. Um rótulo curto, afiado e carregado de julgamento moral. Preguiça. Desde a infância, ouvimos que a preguiça é um pecado, um vício, uma falha de caráter, exclusiva daqueles que não têm ambição ou disciplina. Dizem que é apenas uma questão de querer fazer. Mas e se essa for a maior mentira que já nos contaram sobre o funcionamento da mente humana? Pare por um segundo e analise a sensação real. Quando você está paralisado, sabendo exatamente o que precisa fazer, sentindo a culpa corroer seu estômago, mas ainda assim incapaz de mover um músculo, isso parece prazeroso? A verdadeira preguiça, por definição, deveria ser o prazer de não fazer nada. Mas o que a grande maioria das pessoas experimenta não é prazer. É uma tortura silenciosa. É uma batalha interna violenta onde uma parte do seu cérebro grita, levante-se, e a outra parte, mais profunda e primitiva, sussurra, não é seguro. Hoje vamos desmantelar esse conceito. Vamos mergulhar nas profundezas da neurociência, da psicologia evolutiva e dos traumas emocionais para entender por que muitas vezes o que chamamos de preguiça é, na verdade, um grito de socorro do seu sistema nervoso. O que você está prestes a ouvir não é uma desculpa para a inércia, mas uma explicação brutalmente honesta sobre os mecanismos ocultos que sabotam o seu potencial. Quantas oportunidades você já perdeu? Quantos relacionamentos esfriaram? Quantos sonhos foram arquivados, não porque você não os queria, mas porque algo dentro de você puxou o freio de mão? Prepare-se, o que vamos revelar agora vai mudar a forma como você se enxerga no espelho. Para entender o comportamento humano moderno, precisamos, ironicamente, olhar para um passado onde a modernidade não existia. Imagine o ser humano há 50 mil anos. O mundo era um lugar hostil, imprevisível e mortal. A comida era escassa. O perigo estava em cada sombra e a energia, a caloria que você ingeria, era a moeda mais valiosa da existência. Naquele cenário, gastar energia sem um propósito vital não era apenas tolice, era uma sentença de morte. Se você corresse sem motivo, poderia não ter forças para fugir de um predador horas depois. Se você trabalhasse excessivamente na construção de um abrigo além do necessário, poderia morrer de exaustão antes de encontrar a próxima refeição. O cérebro humano, portanto, evoluiu com uma diretriz primária absoluta: conservação de energia. A natureza não selecionou os mais trabalhadores no sentido moderno. Ela selecionou os mais eficientes. Aqueles que conseguiam descansar o máximo possível e agir explosivamente apenas quando necessário. Para caçar ou fugir, foram os que sobreviveram para passar seus genes adiante. O que chamamos hoje de preguiça é, na sua base biológica mais profunda, um mecanismo de sobrevivência altamente sofisticado. É o seu sistema operacional antigo dizendo, não gaste esse recurso precioso se não houver uma recompensa imediata e garantida. O problema é o descompasso temporal. Vivemos em uma era de abundância calórica e segurança relativa, mas operamos com um hardware mental da idade da pedra. O seu cérebro ainda trata o esforço abstrato como estudar para uma prova que acontece daqui a 6 meses ou trabalhar em um projeto que só dará lucro em 2 anos, como um risco biológico desnecessário. Ele calcula o custo-benefício e, na ausência de um perigo imediato ou de uma recompensa instantânea, ele aciona os freios. Ele inunda seu corpo com uma sensação de peso e desinteresse. Não é que você não queira o resultado. Você quer passar na prova. Você quer o corpo saudável. Você quer a promoção.
Mas o seu cérebro primitivo não entende o conceito de futuro distante. Ele vive no agora. E no agora, o esforço parece uma ameaça à sua reserva de energia. Essa desconexão cria um conflito interno devastador. A parte racional, o córtex pré-frontal, entende a lógica do trabalho a longo prazo. Mas o sistema límbico, emocional e instintivo, é quem tem a mão no interruptor da sua motivação. E quando esses dois entram em guerra, o sistema límbico quase sempre vence pela força bruta da química cerebral. Mas a história fica ainda mais complexa. Não estamos lidando apenas com a biologia da conservação. Em muitos casos, o que observamos como inércia é uma resposta de congelamento. Na natureza, quando um animal se vê diante de uma ameaça que não pode vencer e da qual não pode fugir, ele congela. Ele se finge de morto. No mundo humano, as ameaças não são mais leões ou tigres. São prazos, expectativas sociais, dívidas e pressões familiares. Quando essas pressões se tornam grandes demais para serem processadas, o cérebro pode interpretar a situação como um predador invencível. E qual é a reação? Congelar. A pessoa para. Ela não consegue abrir o e-mail. Ela não consegue começar a escrever. Ela se enfia na cama e cobre a cabeça. Quem olha de fora diz: olha como ele é preguiçoso, tem tanto para fazer e está dormindo. Mas quem olha para a ressonância magnética desse cérebro, veria um sistema nervoso em estado de alerta máximo, tão sobrecarregado pelo medo, que desligou as funções motoras da ação. A preguiça, neste contexto, é o escudo mais pesado que a mente pode forjar. Avançando para uma camada mais psicológica e menos biológica, encontramos um dos disfarces mais astutos da inércia: o perfeccionismo. Pode parecer contraditório associar preguiça a perfeccionismo. Afinal, o perfeccionista é aquele que quer tudo impecável, certo? Sim, mas é exatamente esse desejo de impecabilidade que gera a paralisia total. Existe um perfil psicológico muito comum, frequentemente desenvolvido na infância, daquela pessoa que foi muito elogiada por ser inteligente, talentosa ou especial. Essa criança aprende que seu valor está atrelado ao seu desempenho. Ela não pode errar, pois o erro não é apenas um tropeço, é uma desconstrução de sua identidade. Quando essa pessoa chega à vida adulta, cada tarefa se torna um julgamento final sobre quem ela é. Escrever um relatório não é apenas escrever um relatório, é uma prova de competência. Começar uma dieta não é apenas mudar a alimentação, é um teste de caráter. A pressão interna para que o resultado seja perfeito é tão avassaladora que gera uma ansiedade insuportável antes mesmo de a tarefa começar. O cérebro, antecipando a dor de um possível fracasso ou a vergonha de um resultado mediano, opta pela rota de fuga mais segura: não fazer nada. É a lógica distorcida do tudo ou nada. Se eu não posso fazer de forma espetacular, prefiro não fazer. Porque se eu não fizer, posso dizer a mim mesmo e aos outros que não tive tempo ou que estava com preguiça. A preguiça se torna uma desculpa socialmente aceitável, ou pelo menos menos dolorosa, do que a incompetência. É muito mais seguro para o ego dizer: eu reprovei na prova porque não estudei nada, do que dizer: eu estudei o meu máximo e ainda assim falhei. A preguiça protege a autoestima do indivíduo contra a realidade de seus próprios limites. Isso cria um ciclo vicioso aterrorizante. A pessoa procrastina porque quer fazer perfeito. O prazo aperta, o tempo diminui. A chance de fazer perfeito desaparece. Agora, ela faz de qualquer jeito, no desespero, e entrega um resultado medíocre. E o que ela diz para si mesma? Ah, ficou ruim porque eu fiz na última hora. Se eu tivesse tido tempo, seria genial. A preguiça valida a fantasia da genialidade inexplorada. Ela mantém viva a ilusão de que você é incrível, apenas não se esforçou o suficiente. Essa dinâmica é vista em milhares de lares. Jovens brilhantes trancados em seus quartos, recusando-se a procurar emprego ou estudar.
Adultos com projetos de vida engavetados há décadas. Eles não estão parados porque não se importam. Eles estão parados porque se importam demais. A tarefa se tornou um monstro tão grande e assustador em suas mentes que a única reação possível é a evitação. Eles procrastinam para evitar a dor de enfrentar a mediocridade inicial que faz parte de qualquer processo de aprendizado. Eles querem pular a fase do rascunho ruim e ir direto para a obra-prima. Como isso é impossível, eles escolhem o silêncio da inação. E aqui, eu preciso fazer uma pausa e perguntar diretamente a você que está acompanhando essa análise. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você deixou de começar algo importante, não porque não tinha vontade, mas porque tinha pavor de que o resultado final não ficasse à altura da sua imaginação? Você sente que sua preguiça é, na verdade, um medo paralisante de errar? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber se essa teoria do perfeccionismo ressoa com a sua experiência pessoal. Agora, precisamos falar sobre o aprisionamento neuroquímico. Se a evolução e o perfeccionismo são as fundações da casa, a dopamina é a eletricidade que mantém as luzes acesas ou apagadas. Vivemos em um experimento neurológico sem precedentes na história da humanidade. Nunca, em milhões de anos, o cérebro humano foi exposto a uma quantidade tão massiva, constante e acessível de estímulos supernormais. Estamos falando de um sistema de recompensa projetado para liberar pequenas doses de prazer quando encontrávamos uma fruta doce, resolvíamos um problema complexo ou tínhamos uma interação social bem-sucedida. Esse sistema era o motor da motivação. O esforço gerava recompensa. Hoje, esse circuito foi hackeado. As redes sociais, os jogos eletrônicos, a pornografia, o fast food ultraprocessado e as plataformas de streaming são engenharia reversa da mente humana. Eles são projetados especificamente para entregar a recompensa sem o esforço. Quando você desliza o dedo por uma tela infinita de vídeos curtos, seu cérebro recebe microdoses de dopamina a cada nova imagem, a cada nova notificação. É um fluxo contínuo de prazer fácil, barato e imediato. O que acontece com a sua motivação para as tarefas reais quando você tem essa fonte inesgotável no bolso? Ela é aniquilada. Por que o seu cérebro investiria energia em ler um livro difícil, aprender um novo idioma ou limpar a casa? Atividades que oferecem uma recompensa lenta e sutil, se ele pode obter um pico químico instantâneo apenas desbloqueando o celular. A comparação biológica é injusta. É como tentar vender brócolis para alguém que tem acesso ilimitado e gratuito a chocolate. Esse fenômeno cria o que chamamos de pico do limiar de recompensa. O seu cérebro se acostuma com níveis tão altos de estimulação artificial que a vida real, a vida cotidiana, começa a parecer insuportavelmente tediosa. A tarefa de sentar e escrever um texto parece uma tortura cinza e sem gosto. A pessoa sente uma preguiça avassaladora. Mas não é cansaço físico, é abstinência. É o cérebro gritando pela fonte fácil de dopamina e recusando-se a trabalhar por recompensas menores. A apatia que vemos hoje em tantos jovens e adultos não é uma falha moral. É um sintoma de um sistema dopaminérgico quebrado, viciado em estímulos de alta intensidade. Essa preguiça moderna é caracterizada por uma inquietação estranha. Você não consegue fazer o trabalho, mas também não consegue relaxar de verdade. Você fica num limbo, alternando entre aplicativos, sentindo o tempo escorrer, consciente de que está desperdiçando a vida, mas incapaz de quebrar o ciclo. A força de vontade é um recurso finito e ela perde feio para a química cerebral. Quando tentamos lutar contra isso, apenas com disciplina, estamos lutando contra nossa própria biologia que foi recondicionada. A recuperação desse estado exige um detox doloroso, uma recalibragem onde precisamos reaprender a sentir tédio.
O tédio, antigamente, era o precursor da criatividade e da ação. Hoje, o tédio é tratado como uma emergência que precisa ser curada imediatamente com uma tela brilhante. Ao eliminarmos o tédio, eliminamos também o impulso natural de agir. Nos tornamos passivos consumidores de conteúdo alheio, em vez de criadores da nossa própria realidade. A preguiça aqui é o subproduto de uma mente que está constantemente entretida, mas profundamente insatisfeita. Antes de continuarmos para o próximo capítulo, eu quero agradecer imensamente a você que permaneceu assistindo até aqui. O fato de você estar buscando entender a complexidade da sua própria mente já coloca você à frente da maioria. Mas não saia agora, porque o que vamos discutir a seguir é, talvez, a face mais cruel e menos compreendida desse problema. O melhor e o mais impactante ainda está por vir. Muitas vezes, olhamos para uma pessoa deitada, cercada de bagunça, com um olhar vago, e o diagnóstico social é imediato: preguiçosa. Mas se pudéssemos olhar através da pele, para dentro da alma e da psique daquele indivíduo, veríamos uma bateria que não está apenas descarregada, mas danificada. Estamos falando do burnout e da depressão funcional, condições onde a preguiça é, na verdade, um desligamento de emergência do sistema. Vivemos na sociedade do cansaço, a glorificação do hustle, da produtividade a qualquer custo, criou uma geração que sente culpa até mesmo quando dorme. O descanso deixou de ser uma necessidade fisiológica e passou a ser visto como uma recompensa que precisa ser merecida. Se você não produziu o suficiente, não merece descansar. Essa mentalidade tóxica leva as pessoas a empurrarem seus limites muito além do saudável, ignorando sinais de exaustão mental e física por anos a fio. Chega um momento, porém, em que a conta chega. O corpo e a mente entram em colapso. Mas esse colapso nem sempre é dramático, com idas ao hospital ou desmaios. Muitas vezes, ele se manifesta como uma incapacidade progressiva de se importar. É uma anestesia emocional. A pessoa olha para a pilha de trabalho e não sente nada, nem medo, nem ambição, nem urgência. Apenas um vazio. A vontade de agir desaparece porque o tanque de combustível emocional está seco. Nesse estágio, tarefas triviais tornam-se monumentais. Tomar banho exige um planejamento mental de horas. Responder a uma mensagem no WhatsApp parece drenar a energia de um dia inteiro. Para o observador externo, isso é o auge da preguiça. Como pode ser tão difícil lavar um prato? Eles perguntam. Mas para quem está no buraco do esgotamento, a questão não é a dificuldade da tarefa, mas a total ausência de recursos internos para executá-la. É como tentar dar partida em um carro sem gasolina. Você pode girar a chave, ter a intenção, o quanto quiser, o motor não vai responder. A confusão entre sintomas depressivos e preguiça é perigosa e cruel. A preguiça é uma escolha, a depressão é uma doença. Quando dizemos a alguém em depressão para deixar de preguiça e reagir, estamos, na verdade, aprofundando a ferida. A pessoa já se sente culpada, inútil e um fardo. O rótulo de preguiçosa apenas valida a voz interna que diz que ela é um fracasso. Isso cria uma espiral descendente onde a inação gera culpa. A culpa drena mais energia e a falta de energia gera mais inação. Existe também o fenômeno da preguiça como escudo contra a dor emocional. Pessoas que passaram por traumas, lutos não processados ou altos níveis de estresse crônico podem usar a inércia como uma forma de dissociação. Ficar na cama, dormir excessivamente ou maratonar séries compulsivamente são formas de desligar a consciência de uma realidade dolorosa. É uma tentativa inconsciente de voltar ao útero, a um estado de não existência onde os problemas não podem nos alcançar. Não é que a pessoa não queira viver, é que a vida naquele momento dói demais. A inércia é o analgésico.
Portanto, antes de julgar a sua própria falta de produtividade ou a de alguém próximo, é crucial perguntar: isso é acomodação ou é exaustão? O corpo está pedindo movimento ou está implorando por reparo? Reconhecer a diferença pode ser a chave para sair do ciclo. Tratar burnout com mais disciplina é como tratar um osso quebrado correndo uma maratona. Só vai piorar a lesão. Às vezes, a coisa mais produtiva que você pode fazer é se render ao descanso, sem culpa, para que o sistema possa eventualmente reiniciar. Chegamos agora ao capítulo final, e talvez a verdade mais contraintuitiva de todas. Até agora, falamos de medo do fracasso, exaustão e biologia. Mas existe um monstro que vive no extremo oposto do espectro, escondido nas sombras do nosso inconsciente. O medo do sucesso. Pode parecer absurdo. Quem teria medo de ser bem-sucedido, de ter dinheiro, reconhecimento e uma vida melhor? A resposta é o seu ego e a sua necessidade de identidade. A nossa mente ama a coerência. Nós construímos uma identidade baseada em quem somos hoje, com todos os nossos problemas, limitações e rotinas. Mesmo que essa realidade seja ruim, ela tem uma vantagem insuperável. Ela é conhecida, é familiar. O cérebro humano tem uma aversão profunda à incerteza. Mudar de vida, mesmo que para melhor, envolve entrar em território desconhecido. O sucesso traz novas responsabilidades, novas expectativas, nova visibilidade e, principalmente, a possibilidade de perder tudo o que foi conquistado. Para muitas pessoas, a preguiça atua como um mecanismo de autossabotagem para garantir que elas permaneçam exatamente onde estão. É a zona de conforto, não porque é confortável, mas porque é previsível. Se eu me esforçar de verdade e conseguir aquele emprego dos sonhos, terei que manter um nível de performance que talvez eu não consiga sustentar. Terei que lidar com a inveja alheia. Terei que deixar para trás a minha identidade de vítima das circunstâncias e assumir a autoria da minha vida. Isso é aterrorizante. Manter-se na inércia permite que você continue sendo a criança, o dependente, o potencial não realizado. Existe um conforto estranho em ser aquele que poderia ter sido. Enquanto você não tenta, o potencial é infinito. Você pode sonhar que seria um grande escritor, um grande empresário ou um grande atleta. No momento em que você age, o potencial colide com a realidade e a fantasia pode morrer. A preguiça protege a fantasia. Além disso, o sucesso muitas vezes implica solidão ou mudança de tribo. Se você prosperar, talvez não se encaixe mais no seu grupo de amigos ou na sua dinâmica familiar. Há um medo subconsciente de ser rejeitado pelo bando se nos tornarmos diferentes demais, mesmo que essa diferença seja positiva. Então, nos sabotamos. Atrasamos projetos, perdemos prazos, não nos inscrevemos naquela vaga. E chamamos isso de preguiça, mas é um freio de mão puxado pelo medo da transformação. Essa autossabotagem é traiçoeira porque ela se disfarça de desinteresse. Ah, eu nem queria tanto assim, dizemos depois de perder uma oportunidade por inação. É uma mentira que contamos para nós mesmos para não encarar o fato de que tivemos a chance de mudar e recuamos. A inércia é a guardiã do status quo. Ela garante que amanhã será igual a hoje. Para uma parte primitiva da nossa mente, sobrevivência é repetição. Quebrar o ciclo exige uma coragem que vai muito além de apenas vencer a preguiça. Exige a coragem de matar quem você é para dar à luz quem você pode ser. Ao percorrermos esse caminho, da savana africana aos neurotransmissores do cérebro moderno, dos traumas de infância ao medo do futuro, a imagem da preguiça muda completamente. Ela deixa de ser um vilão unidimensional, um pecado capital, e se revela como um sintoma complexo, um sinal de fumaça indicando incêndios muito mais profundos na estrutura da nossa psique. Você não é preguiçoso porque é uma pessoa ruim. Você pode estar lutando contra uma biologia que prioriza a economia de energia,
contra um perfeccionismo que paralisa, contra um sistema de dopamina viciado, contra uma exaustão emocional profunda ou contra o medo aterrorizante de crescer. Entender isso não é um passe livre para não fazer nada. Pelo contrário, a consciência é o primeiro passo para a mudança real. Quando você para de se chicotear com a culpa, você libera a energia mental necessária para investigar a causa real do seu bloqueio. Em vez de dizer, eu sou preguiçoso, comece a perguntar, do que eu estou com medo? O que meu corpo está tentando me dizer? Estou descansando ou estou me escondendo? A resposta para essas perguntas é a chave que destranca as correntes da inércia. A batalha contra a preguiça não se vence com força bruta ou ódio a si mesmo. Ela se vence com autoconhecimento, estratégia e, acima de tudo, compaixão pela sua própria humanidade. E agora eu quero ouvir a sua voz. Qual desses capítulos descreveu melhor a sua batalha pessoal? É o perfeccionismo, o cansaço extremo ou o medo do que vem depois do sucesso? Compartilhe sua história nos comentários, pois a sua experiência pode ser a luz que falta para outra pessoa entender a própria jornada. Se este vídeo abriu sua mente de alguma forma, inscreva-se no canal. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que buscam a verdade sobre quem somos, sem filtros e sem julgamentos. Obrigado por sua atenção, por sua curiosidade e por seu tempo. E nos vemos no próximo vídeo.